Veja o que foi destaque nas redes sociais. O colunista revela que o ministro Gilmar Mendes se divorciou de sua esposa Guiomar. Será que foi medo da Lei Magnitsky? Há 2 semanas, Lula proibiu a utilização da linguagem neutra em textos produzidos por entidades da administração pública e até agora a esquerda está calada. O coronel Gerson Gomes rebate fala de José Dirceu sobre classificação de organizações criminosas com documentos da Justiça Militar. O governo indica o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, mesmo sabendo que ele demorou 1 ano para agir depois que soube das fraudes no INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anunciou neste sábado que está separado da então mulher Guiomar Feitosa. Segundo o jornal O Globo, os dois decidiram colocar fim ao relacionamento amoroso de 18 anos, mas não à amizade que cultivam há quase 50. Em entrevista à Folha de São Paulo, a advogada ressaltou o elo amigável e o ministro reiterou que o respeito mútuo continua. Marcelo Campos. Será que a Lei Magnitsky provocou essa separação? O anúncio causa estranheza pelo timing. A separação ocorreu logo após o casal comemorar a união com amigos, algo que para qualquer observador externo parece incoerente. Esse contraste alimenta suspeitas, ainda que não exista confirmação de motivação política ou patrimonial. O contexto das possíveis sanções amplia aí as interpretações. A discussão pública sobre a Lei Magnitsky e possíveis sanções a autoridades brasileiras cria um ambiente em que qualquer movimentação pessoal ou patrimonial de figuras do alto escalão imediatamente é lida como estratégia preventiva. Ainda que o casal negue qualquer relação com isso, o clima político favorece leituras desconfiadas. A percepção pública é de tentativa de blindagem patrimonial. Isso aí todo mundo desconfia. E é sempre a primeira impressão, né? Não se pode confirmar juridicamente que o divórcio tem esse objetivo, mas é evidente que muitos vão interpretar dessa forma. A coincidência entre o suposto risco de sanções e uma mudança no status conjugal fez soar aí como uma manobra, especialmente porque divórcios em caso de potenciais bloqueios internacionais são um mecanismo historicamente usado por figuras políticas de diversos países para proteger bens. Mas se houver sanções, o divórcio não vai impedir nenhum tipo de bloqueio por parte dos Estados Unidos. A experiência internacional mostra aí que sanções da Lei Magnitsky atingem aí não apenas a pessoa-alvo, mas qualquer estrutura patrimonial associada, incluindo aí os cônjuges, empresas e pessoas que de alguma forma colaboram com os sancionados. Nesse caso brasileiro, os Estados Unidos sancionaram Alexandre de Moraes e sua esposa, o que indica que um divórcio não impede de fato que autoridades americanas bloqueiem bens ou imponham restrições de viagens. Assim, se a intenção fosse essa, realmente poderia ter sido um tiro no pé, né? O episódio reforça a imagem de desgaste institucional. A politização do judiciário, a real ou a percebida, faz com que qualquer ato pessoal de ministros seja imediatamente lido sob a lente da desconfiança pública.
em vez de parecer uma decisão privada, acaba ganhando contornos de estratégia e também um grande impacto político. Não adianta. A narrativa pública já está formada. Mesmo que a separação seja genuína e sem motivações externas, o dano à percepção pública já está dado. A coincidência de datas, o contexto de acusações e o clima político fazem com que a versão de mera decisão pessoal dificilmente seja aceita por grande parte da população. O presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra em documentos da administração pública. A nova legislação também cria a Política Nacional de Linguagem Simples, que busca tornar os textos do governo mais claros e diretos para o cidadão. A regra determina que órgãos públicos usem apenas as flexões tradicionais da língua portuguesa, seguindo normas oficiais de gênero e número. Além disso, orienta o uso de frases curtas e vocabulário acessível. A medida reacende o debate sobre linguagem neutra, que não é reconhecida oficialmente por não seguir a gramática vigente. A proibição vale para todas as esferas do governo, e a esquerda não falou absolutamente nada sobre o assunto. Vamos ouvir a opinião do professor e escritor Dionísio da Silva. Desta vez, nem eles aguentaram, não é? A Lei 15.263, de 14 de novembro de 2025, acabou com esse todes e X no meio das palavras e o escambau. Mas o que estavam fazendo esses que tentavam impor? São os pequenos grupos, né? Na verdade, grupelhos. Estavam tentando impor aos outros uma mutilação ou mutilações na língua portuguesa. Olha, acabada a Guerra Fria, este é o motivo remoto, as esquerdas ficaram sem a bandeira do socialismo, porque o socialismo deu errado em todo o mundo, ou aquilo que era designado por socialismo deu errado em todo o mundo. E as duas grandes hecatombes foram a queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética. O que isso tem a ver com o português? É que o mundo mudou e quem mandava já não manda mais como antes. Então tentaram arrebatar poder. Por exemplo, neste caso específico, a língua é um patrimônio comum. Pode ver que esse todes, esse ilo, alunos com X, essas coisas todas, elas vieram junto com outras. A pichação dos monumentos públicos, o policiamento da fala dos outros, e a língua é um patrimônio comum. E um dos requisitos da língua é a estabilidade. Então você não pode designar sofá por sofá hoje. Todo mundo sabe o que é um sofá, o que é uma cadeira, o que é uma mesa, o que é um carro. E amanhã chamar o sofá de garrafa, de lâmpada, ou de outra coisa, que fizeram pior ainda, né? Dizer que não é mais sofá, agora é soft, não é mais cadeira, é Cádiz. Quer dizer, a alteração no léxico, que é o conjunto de palavras de que dispõe a língua, dá errado. Ela é feita ao correr da história, mas precisa da estabilidade. A língua portuguesa tem quase 1 milênio. É uma das principais heranças do mundo que o português criou. E ela tem belezas inigualáveis em outras línguas. Por exemplo, estão acabando também com o mais que perfeito. Sobretudo a mídia tem uma participação nisso, porque como a lei pode mudar isso e policiar na esfera pública, não é? Cortar, evitar o uso deste besterol,
Entretanto, por lei, não se pode, por exemplo, alfabetizar o país, melhorar o nível da escola, sobretudo nos anos de formação básica, nos primeiros anos e no ensino médio, antes que o aluno chegue ao curso superior, porque todas as disciplinas são ensinadas em português. Então, os quatro recursos básicos, ouvir, falar, ler e escrever, devem ser ensinados e exercitados nos anos de formação, porque senão depois não se aprende mais nada, porque tudo é ensinado em português. Esta é a grande questão. Então, para concluir, esse todes já vai tarde, e essa lei, simplesmente esta lei, é o último prego no caixão, porque agora nem eles, daquele campo que inventou esse todes, nem eles estão aguentando mais o que inventaram. Agora veja o que o petista José Dirceu postou nas redes sociais sobre a classificação de facções do crime organizado como grupos terroristas. Essa ideia de transformar os narcotraficantes, as organizações criminosas, como se diz, que nós temos como combatê-las, em narcoterroristas, é uma ideia que vem do bolsonarismo, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do governador Cláudio Castro, do Tarcísio de Freitas e seu secretário de Segurança, agora deputado Derite. Por que eles fazem isso? Porque querem uma intervenção estrangeira no Brasil, querem violar nossa soberania. Nós somos capazes de enfrentar o crime organizado, mas não com os métodos do Bolsonaro. Vocês se lembram quem estimulava as milícias, quem dava prêmio para os milicianos, dava medalha para os milicianos, pagava advogado para os milicianos? A família Bolsonaro, a direita, lá no Rio de Janeiro. E deu no que deu. Hoje, grande parte do território da cidade do Rio, mesmo do estado, está dominado ou pelas milícias, com a conivência do bolsonarismo e do próprio governo do Rio, ou com os comandos vermelhos da vida. Esse ato que o governador praticou de simplesmente invadir território e assassinar, matar, uma coisa é o traficante armado que morre em combate, outra coisa é a execução sumária, tortura, mutilação, terror. Usar o mesmo método que os narcotraficantes usam, fora da lei, fora da Constituição. Tudo que eles querem é quebrar o Estado de Direito, como já tentaram por golpe de Estado. Tudo que eles querem é uma intervenção externa. O próprio Bolsonaro comemorou o dia que os Estados Unidos bombardeassem a Baía da Guanabara. Não vamos nos iludir. Eles já tentaram dar um golpe de Estado, agora estão tentando outro caminho, uma intervenção externa. Por isso que apoiaram o tarifaço. Não se combate as organizações criminosas no Brasil, as comparando, equivalendo na Constituição, no Código Penal, com narcotraficantes. Isso só vai trazer insegurança para o Brasil, suspeição, inclusive para investimentos no Brasil, e vai violar o Estado Democrático de Direito. Vamos combater sim o narcotráfico, vamos combater sim os PCCs, os comandos vermelhos, mas como o governo fez com a Operação Carbono, que agora chegou ao Piauí, e chegará ao Rio, chegará a Minas, chegará a Goiás, para mostrar como se combate o crime organizado. O coronel da reserva Gerson Gomes, que mora nos Estados Unidos, alertou: cuidado, este não é Dirceu. Trata-se de Daniel, ex-militante da Aliança Libertadora Nacional, ALN. Um sedutor, perverso, inteligente, pervertido e mentiroso estrategista. Daniel é sagaz, sabe esperar, é oportunista e enganador. Não gosta de exercer a violência pessoalmente e não é daqueles que pegam em armas em uma guerra revolucionária, mas manipula outros para que o façam. Em 1969, foi um dos 15 militantes comunistas banidos para o México, em troca da vida do embaixador dos Estados Unidos, sequestrado pela ALN e MR8. Do México, seguiu para Cuba, onde recebeu treinamento e o codinome Comandante Daniel. Lá passou a integrar o Terceiro Exército da ALN, ou Grupo da Ilha. No mesmo período, ocorre no Brasil a morte de Marighella, líder e ídolo dos integrantes da ALN. O impacto para o grupo terrorista foi grande e causou muitos atrasos nos planos da organização. A nova liderança foi a Cuba buscar apoio do Terceiro Exército integrado por Dirceu. O Grupo da Ilha
divergia da estratégia conduzida no Brasil e, ao retornarem, fundaram em 1971 o dissidente Movimento de Libertação Popular. Segundo Gerson Gomes, o Molipo era mais sanguinário do que a própria ALN e só não fez mais vítimas do que sua organização raiz por ter sido desbaratado com agilidade pelas forças de repressão. Entre idas e vindas clandestinas ao Brasil, com passaporte argentino, nomes e documentos falsos, permaneceu em Cuba por 18 meses, onde fez cirurgia plástica para retornar ao Brasil definitivamente em 1975, quando a luta armada já havia terminado. Com o nome falso de Carlos Henrique Gouveia de Melo, José Dirceu radicou-se em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Lá, apresentando documentos falsos, casou-se com Cláudia Becker, com quem teve um filho, Zeca Dirceu, hoje deputado federal. Somente depois da anistia, em 1979, sua mulher tomou conhecimento da verdadeira identidade de José Dirceu. No início de 2003, quando da vitória do PT, afirmou: "A geração que chegou ao poder com Lula é devedora de Cuba. Eu me considero um brasileiro cubano e um cubano brasileiro." E o coronel Gerson Gomes finalizou afirmando que todas essas informações e muito mais estão à disposição de jornalistas, historiadores e público em geral nos arquivos da Justiça Militar. E agora, o nosso último assunto. O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi indicado por Lula para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso no STF. E Lula fez a indicação mesmo sabendo que Jorge Messias teve conhecimento das fraudes contra os aposentados do INSS um ano antes de tomar providências. Veja a reportagem do Jornal da Band. Exclusivo. Documentos inéditos revelam que a Advocacia Geral da União soube das fraudes contra aposentados do INSS, mas demorou um ano para agir. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Em julho de 2024, as unidades sugeriram suspender os convênios de entidades junto ao INSS. Em outubro, o relatório é aprovado. Mas tudo continuou como estava. Um ano depois das primeiras denúncias, a Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto e a situação mudou. No mesmo dia da ação da PF, a AGU criou um grupo especial para enfrentar a fraude. O escolhido para presidir o grupo foi Rodrigo Bezerra Donsley. Segundo parlamentares da CPMI, ele era o braço direito de Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. O ex-procurador-geral do INSS foi preso na semana passada, após, de acordo com a PF, não conseguir explicar a evolução patrimonial de 18 milhões de reais em 2 anos. As entidades citadas nas reclamações que chegaram à AGU um ano antes da descoberta da fraude no INSS também são velhas conhecidas da CPMI. Uma delas é o Sindinap, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Frei Chico não é investigado pela PF e até agora não houve maioria na comissão para ouvi-lo. Em ofício das unidades regionais da AGU, de abril de 2024, a Masterprev aparece em primeiro lugar com o maior número de ações, seguida pelo Sindinap. A Conafer, que tem o presidente com prisão decretada, também aparece na lista. O INSS respondeu que as suspeitas envolvem a administração passada, a cargo de Alessandro Stefanuto, que está preso. A Masterprev, o Sindinap e a Conafer dizem que estão colaborando com as autoridades e vão provar a inocência. Em nota, a AGU diz que o relatório não apontou fraudes no INSS, apenas identificou aumento atípico de ações sobre descontos associativos, levando a recomendação ao INSS. Quanto à escolha de Rodrigo Donsley, a AGU diz que ele foi nomeado por experiência técnica e que não havia qualquer ligação funcional com o ex-procurador Virgílio Oliveira Filho no período em que ambos passaram pelo INSS. Por hoje é só.
Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana.